As gárgulas são estátuas assustadoras, encontradas em todo o mundo, principalmente na Europa, e existem muitas lendas, mistérios e curiosidades sobre essas fascinantes criaturas de pedra. E eu vou contar tudo pra vocês agora. Então acomodem-se e deixem um like neste vídeo. Episódio de hoje: Gárgulas. Olá turma, tudo bem com vocês? As gárgulas são estátuas em forma de criaturas monstruosas. Podem ser vistas no alto de prédios góticos, em geral igrejas e catedrais, e eram esculpidas de maneira a disfarçar os canos por onde escoava a chuva dos telhados. E suas figuras são grotescas, demoníacas e seguem o estilo gótico medieval, que usava e abusava dessas esculturas nas construções de maneira teatral, como que contando histórias. E as gárgulas, em alguma medida, inspiram os pesadelos humanos. Bem turma, é quase impossível não imaginá-las em um súbito movimento, abandonando a vigia para aterrorizar no escuro da noite. Essa estranheza colaborou para que as pessoas passassem a acreditar que as gárgulas serviam também para afastar os maus espíritos, ideia que se consagrou e é recitada pelos guias de turismo em toda a Europa. Mas você não precisa ir até lá para ver algumas das gárgulas mais famosas. É muito comum ver filmes, séries e desenhos dar destaques a essas criaturas. E existem também as assustadoras e fascinantes quimeras, igualmente assustadoras, mas elas possuem a cabeça de leão, o corpo de bode e o traseiro de dragão. Esta é a versão mais vista, mas existem muitas outras variações. Acredita-se que originalmente as figuras monstruosas e por vezes assustadoras dos gárgulas tenham sido criadas para alertar os fiéis católicos de que o mal nunca dorme. Por esse motivo, os fiéis deveriam estar sempre em estado de alerta e em vigilância contínua, mesmo em locais sagrados e santos como as igrejas e catedrais. E além dos clássicos gárgulas, existem também nos telhados dos templos a bizarra figura das quimeras. Como eu disse agora há pouco, elas basicamente possuem as mesmas características físicas dos gárgulas, com a única diferença de que elas não possuem a função de desaguadouros, mas servem somente como ornamentos artísticos. Geralmente essas figuras também acabam sendo chamadas de gárgulas. No Antigo Egito, as gárgulas escoavam a água usada para lavar os vasos sagrados, que geralmente precisavam ser feitos nos telhados planos dos templos religiosos. Já nos templos gregos, a água dos telhados passava através da boca de leões, algumas vezes de pássaros, os quais eram esculpidos ou modelados em mármore. Imagina como eram lindos. Na cidade de Pompeia, muitas gárgulas foram encontradas modeladas na forma de animais. Apesar da maioria das gárgulas serem figuras grotescas de animais misturados com humanos, o termo gárgula inclui todo tipo de imagem. E na ficção contemporânea, as gárgulas são tipicamente descritas como uma raça humanoide alada com características demoníacas, geralmente chifres, rabo, garras e bico. E segundo as lendas, as gárgulas podem usar suas asas para voar ou planar à noite, e muitas vezes são descritos como tendo uma pele rochosa ou sendo capazes de se transformar em pedra. Eu quero contar agora uma das lendas mais famosas da França, a lenda de La Gargoyle. Há muito tempo na França existia um dragão chamado La Gargoyle, que saía de sua caverna perto do rio Sena, onde engolia navios e destruía as propriedades com seu hálito de fogo, a fim de satisfazê-lo.
e o povo de Rouen alimentava-o oferecendo uma vítima viva a cada ano. Sabia que Sila Gargoyle preferia donzelas inocentes. Mas os habitantes da cidade costumavam lhe oferecer um de seus condenados. São Romanos, um padre que veio a Rouen há cerca de 600 anos depois de Cristo, convenceu os aldeões a deixá-lo lidar com o dragão, e os aldeões prometeram se batizar e construir uma igreja se ele dominasse La Gargoyle. Então, usando seu equipamento de exorcismo, sinos, livros, velas e cruzes, São Romanos escondeu-se atrás de um grande bosque que havia do outro lado do rio Sena. Algumas horas mais tarde, ele e o prisioneiro condenado saíram de lá, atraindo La Gargoyle com seu crucifixo e prendendo-o a uma coleira deformada a partir de seu manto de sacerdote. Os cidadãos da cidade amarraram o dragão a uma estaca e incendiaram-no, e o dragão foi morto. Porém, a cabeça e o pescoço não puderam queimar, pois eles estavam acostumados a ser aquecidos pela respiração do fogo do dragão. Então, eles usaram a cabeça do dragão para enfeitar o topo da igreja construída em reconhecimento feito ao padre. Essa é uma história muito legal, eu não podia deixar de contá-la para vocês, turma. Muitos franceses atribuíram os gárgulas a esse conto, e esta informação merece uma curtida, hein, turma? Gárgulas e quimeras foram usadas na decoração do século XIX e no começo do século XX, em construções de cidades como Nova York e Chicago. E as gárgulas podem ser encontradas em muitas igrejas e prédios dessas regiões. Uma das mais impressionantes coleções de gárgulas modernas pode ser encontrada na Catedral Nacional de Washington, nos Estados Unidos. A catedral, iniciada em 1908, é incrustada com demônios em pedra calcária. No século XX, o neogótico produziu muitas gárgulas modernas, e notavelmente elas podem ser vistas nas universidades de Princeton, Duke e Chicago. E apesar da maioria das gárgulas serem figuras demoníacas grotescas ou animais misturados com humanos, como já repeti antes, algumas gárgulas também são esculpidas como monges, soldados, anjos, deuses, entre outras criaturas. Mas todos são muito sinistros, hein, turma? Eu fico imaginando se eu estou andando de madrugada na rua e começo a admirar uma gárgula no alto de um prédio, e de repente ele estica as asas e vem voando em minha direção. Eu confesso que teria um pouco de medo e talvez correria, mas eu acharia tudo aquilo incrível. E se fossem com vocês, o que fariam? Postem a sua reação aqui embaixo nos comentários.